Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Radar. Hoje, uma quinta-feira, dia 9 de maio de 2019, 17 horas e 43 minutos. Desde já eu agradeço a sua audiência, a amizade, a sua assiduidade aqui no canal. Espero que possa entregar conteúdo de valor que faça diferença para a vossa formação como investidor ou investidora. Desde já eu peço o seu like. Se você puder compartilhar o vídeo e participar da área de comentários, eu fico muito grato. E vamos em frente, seguindo juntos, porque juntos somos mais fortes, somos uma comunidade, uma família. Estamos prestes a chegar a 10 mil inscritos no canal. Pessoal, quem quiser ter contato comigo de manhã é só entrar no site toptraders.com.br, nome, e-mail, você clica no inscreva-se e já começa a receber a partir do dia seguinte o radar. O radar também, e o cenário, que é o informe que eu distribuo de manhã. Nós temos hoje uma sessão volátil, de grandes oscilações. As bolsas americanas fecharam em baixa, porém longe das suas mínimas. O petróleo, sim, esse em baixa. O WZ teve queda, também longe da mínima. Se a gente observar aqui o Days Range, a mínima foi 39,74. E no After Hours aqui, subindo um pouquinho. Quando nós partimos aqui para as criptomoedas, a gente percebe uma sessão praticamente lateral para os padrões de volatilidade das criptomoedas. Veremos nos gráficos a seguir. E é isso aí. Depois eu falo aí da pré-lista da imersão que já está confirmada para os dias 4 e 5 de abril. E eu tenho recebido, pessoal, muitos e-mails de alunos dizendo que estão vendo passagens e coisa e tal. A imersão não é presencial, ela é online, ok? Ao vivo, durante o pregão, você entra em uma sala, vê a minha imagem, ouve a minha voz, fala comigo através de um chat, mas ela é online. Hoje, queda generalizada, a China caiu 1,48, FTSE na Inglaterra 0,87, DAX na Alemanha 1,69, um pregão de alta de baixa relevante na Europa. Ok? Observando aqui o gráfico do índice da Bolsa de Xangai, nós tivemos divulgação de vários indicadores chineses, dentre eles índices de inflação, e esse gap aqui, pessoal, dificilmente não será fechado. O que eu acho que a Bolsa da China fecha esse gap, e aí depois ou ela reverte ou ela repica. Mas assim, ela tá olhando pro gap, né? Tá na boca do gap, então tá bem longe da média, teve algum sinal aqui, mas eu acho que depois do gap fechado, aí sim a gente pode ter uma inflexão, um repique. O índice DAX, que reflete os negócios na Bolsa de Frankfurt, na Inglaterra, ele tem algo novo no sentido negativo. Perda do topo anterior, né? Aparentemente mira aqui algo na região de 11.840, onde temos esse fundo e esse topo. Ok? Mas eu acho que logo logo as bolsas entrarão aí em períodos de alta novamente, mas demonstram ainda ter algum espaço para cair. No caso do índice FTSE de Londres, eu até comentava ontem, eu acho muito difícil também reverter antes de tocar aqui a região de 7.160 pontos, que seria o objetivo de uma figura simétrica, ou até alguma coisa um pouquinho abaixo aqui, 7.145. O candle de ontem foi uma correção na parte baixa, né? Lembra que eu comentei que parece um martelete, não um arame, é mais uma correção na parte baixa, dando continuidade à queda como se fosse uma pausa, ok? Maravilha. Falemos aqui, participação dos estrangeiros aqui no nosso mercado doméstico. Nós temos aqui os estrangeiros até ontem, né, vendidos em 57.063 no índice, ou seja, do dia 7 para o dia 8, eles trabalharam na venda, e no mercado à vista estão vendidos também, em mercado de ações, 532.989 até o dia 6.
Aqui no link da Bovespa a gente tem até o dia 7, então vejamos. Abrir a nossa planilha. Para a gente ver aqui o que ocorreu. No dia 7, né, uma vez que nós temos pouco mais de 500 milhões na venda até o dia 6 de maio. Então, fazendo uma conta rápida, só que aí é complicado, né? O site da Bovespa quebra minhas pernas aqui. A planilha está atualizada até o dia 6, só dizendo que está até o dia 7. É um esculacho total, né? E como é a fonte oficial aqui, a gente fica com os números até o dia 6. Como seria bom, né, se os links da B3 funcionassem, os softwares que a gente usa para os estudos dos gráficos funcionassem sempre bem, né? Seria altamente positivo para todos nós. Mas é uma tendência de melhoria. E hoje tem uma quantidade bacana para o investidor poder comparar. Quando eu comecei não tinha praticamente nada. Então já evoluímos muito de uns tempos para cá, mesmo com uma base parecida. Até o fim do ano, éramos 710 mil investidores, algo que nós chegamos em 2008. Agora, esse ano, as contas estão sendo abertas de forma mais célere. Logo, logo chegaremos a 1 milhão. Aí observamos aqui o EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York. Nós tínhamos um BB abandonado de fundo, agora a gente tem um BB abandonado de topo. Raras vezes eu vi uma movimentação tão maluca quanto o EWZ. Pela configuração do candle, ele tem algum equilíbrio, só que já abriu em gap. E teoricamente a gente mantém aqui uma leitura de candle de fundo, né? Mas está bem confuso, não consegue se manter acima da média de 21. Ele é impactado de forma inversa pelo dólar, eu acho que tende a... Como tem esse gap para cima, eu vejo isso daqui mais como uma ilha de reversão. Esses candles aqui, ó, mesmo esse candle doido aqui, estando no meio deles. Eu acho que eu nunca vi esse padrão. Mas me remete, assim, observando mais a uma ilha que seria um padrão de alta para amanhã. Falando do petróleo, crude oil WTI. Nós temos novamente petróleo praticamente de lado, né, nas últimas 3 sessões. Candles menores em torno da média, então não tem grandes mudanças na leitura. E aí nós temos o Brent negociado na ICE em Londres. Abaixo da LTA, a configuração do petróleo Brent ela é mais negativa. Nós temos um candle na parte baixa do Marubozu, hoje equilíbrio. Está bem enrolado. A tendência macro é de alta, mas teria alguns espaços para cair. Agora, enquanto acima da mínima do dia 6 de maio, que foi a 69,23, para quem entrou recentemente não tem stop. Aí manteria a compra. Falando das bolsas americanas, Dow Jones Industrial Average, 30 maiores empresas do setor industrial. Apesar da queda de hoje, nós temos um sinal de fundo. Lembra que eu falei desses gaps que eu acreditava que dificilmente eles ficariam abertos? O segundo foi fechado. É algo importante, nós temos alguma distância para a média e sombra inferior. Então é um martelo, apesar da baixa de hoje, na minha visão, um sinal de fundo que abre perspectiva de uma sexta-feira altista. Aí partindo para o S&P, gráfico contínuo ou perpétuo, nós temos algo interessante também. Primeiro, deixa eu ver se esse gap foi fechado, 2.839, a mínima de hoje, 2.840, esse gap não foi fechado. Porém, entretanto, todavia, esse topo foi testado e respeitado e algo que eu falei ontem, que no semanal o candle precisava se aproximar um pouco mais da média, pelo menos um pouco mais, e hoje ocorreu isso. Pelo menos uma aproximação.
Então percebam que a mínima de hoje foi bem abaixo da de ontem e anteontem. O ideal seria ter vindo um pouquinho abaixo desse gap, se aproximado um pouco mais da média no semanal, mas digamos aí que está ok. Já é algo, seria admissível a partir de então alguma reação. Mas ainda as bolsas americanas na Europa parecem e também na China ter algum espaço para cair. Mas como a memória recente é compradora, pode ser que não vá exatamente milimetricamente onde seria mais óbvio, digamos assim. O índice Nasdaq de tecnologia, ele ainda está bem distante da média de 21, mas tem alguma correção no ar. Tem mais espaço para cair mantendo a inclinação altista? Tem. Mas é inegável que a gente tem um sinal forte. O topo anterior, 7.505. Qual foi a mínima de hoje? Foi 7.472, veio um pouco abaixo, respeitou e deixou um candle verde, apesar da queda de hoje, com sombra inferior, só que tem gap aberto ainda aqui. Então as bolsas americanas, a partir de agora, elas podem ter um repique. A partir de hoje eu não acreditava que esse fenômeno ocorresse. Mas ainda tem algum espaço para cair, sim, assim como as bolsas da Europa e Xangai. Ok? Falando de criptomoedas, vamos começar pelo Litecoin hoje. Eu fiquei um tempão tentando achar uma relação entre bolsas americanas e criptomoedas. Não tem uma razão fidedigna, assim, inverso ou diretamente proporcional. O Litecoin, pessoal, eu não compraria se eu não estivesse comprado. E se eu estivesse, eu acionaria stop abaixo em fechamento 74.298. Aí eu acho que vai arrefecer. Uma sequência muito grande de candles na queda. Ainda tem uma possibilidade de um ombro, cabeça, ombro invertido, porém bem mais fraca. No caso do Ethereum, tem uma inclinação um pouco mais alta, mas eu posicionaria stop abaixo da mínima de ontem também, 169,23. Né? Poderia até vir nessa linha aqui caso houvesse perda desse patamar. E aí nós temos o Bitcoin Cash. Lembrando que na imersão abordaremos criptomoedas, vai ter uma palhinha. Ainda mantém uma inclinação possível até de um mastro bandeira, onde é que estaria o stop? Abaixo de 269,73 em fechamento. Agora, o Bitcoin, lembra que eu falei que seria a minha criptomoeda predileta? Ele tem subido, ó. O que você pode trabalhar se você tiver comprado? Entrar nesses níveis eu não acho que seja interessante. Mas se está comprado, coloca a mínima abaixo, o stop abaixo da mínima do dia anterior. Eu acho que faz sentido. Já está se aproximando numa região de bagunça aqui de resistência. Pessoal, falando um pouco da imersão, eu vou deixar o link com todas as informações. Quando que vai ocorrer, o que você vai aprender, experiências, por que é uma solução completa. A gente traz conteúdo antes, durante e depois. Novidades, que é o passaporte prêmio no WhatsApp, horário de almoço, de intervalo, um currículo meu. O que você vai aprender de forma detalhada, por que é uma solução completa. Então, por exemplo, você quer entrar no meu grupo, tem que fazer a imersão. Você fica umas 2, 3... Vai ficar quase 3 semanas dessa vez. Gostou, você tem direito de permanecer. Não entra no grupo sem fazer a imersão, porque você primeiro tem que conhecer a nossa metodologia. Dessa vez, além da garantia de matrícula, nos dias 20 e 21, a imersão... dia 20 e 21 abre somente para a pré-lista, restando vagas a partir do dia 22, só que com preço diferente. Então quer ter desconto e garantia, entre na pré-lista que aí você garante sua participação. Ok? Legal. Então, estudando agora o mercado doméstico, vamos falar primeiro de ativos fixos. Nós temos aí Petrobras. Essa queda de hoje, pessoal, na Petrobras, ela não desconfigura o ombro, cabeção, ombro invertido. Ela não anula o Marubozu de ontem, mesmo porque o volume foi menor. Né? E eu acho que tem tudo para a Petrobras reagir a partir de amanhã. Hoje, eu ouço muito a palavra cautela, né? E toda vez que eu ouvo é bom, né?
que eu ouço cautela, eu lembro de Nutella, de investidor cagão, de gestor cagão, medroso, sensível, né? E quem tem esse perfil dificilmente vai ter sucesso na bolsa. Inclusive, eu sou sincero, às vezes eu percebo que o aluno é assim, ele entra comigo ali, ganha uma grana, ele fala, caramba, eu vou deixar meu trabalho, eu vou viver disso. Eu falo, não deixa não. Primeiro que eu não recomendo a ninguém fazer isso. Eu acho que a bolsa é um complemento de renda. Tanto que eu tenho negócio no setor de construção, tenho a Top Traders, além de eu operar, né? Tenho negócio na área de estética. Viver de bolsa é uma grande bobagem. Só um bobalhão que acha que pode vencer o mercado com robô, matemáticos, equipes de 30, 40 pessoas fazendo day trade dentro do quarto dele. Se alguém faz, me prova, manda as notas de alguns meses que eu dou uma parte da minha grana para você operar. Eu assino um documento e tudo. O mercado ele serve para complementar renda. Eu não conheço nenhum que tentou e não quebrou, e o pior é o cara tentar voltar para o mercado depois e não conseguir que ele trabalhava anteriormente. Então, a bolsa você tem que ter paciência, ainda mais no mercado lateral como esse. Ok? Depois eu mostro até por quê. Exemplo aqui, vamos fazer estudo do Ibov para dar uma misturada aqui. Pessoal, se você pegar alguém que se posicionou, por exemplo, no BOVA11 no índice, a partir de 8, 9, 11 de fevereiro, tá no 0 a 0. Né? Ou tá bem perto disso, ganhou um pouco, perdeu um pouco. Porque fora a máxima histórica e o fundo aqui do final de março, tá de lado entre 97 e 93. Nós conseguimos capturar movimentos positivos nesse período, sim. A gente entregou para o pessoal da imersão de dezembro a março quase 9 mil pontos no índice. E nesse mini contrato que a gente está agora com o pessoal da imersão de março, a nossa performance está positiva também, mas não tanto quanto a anterior. Porque não tem spread, não tem amplitude para você trabalhar. Então, mercado lateral, tem que ter paciência. Eu acho que esse martelo continua válido no Ibov. A sombra inferior de hoje abre expectativa para uma sexta-feira altista. Eu acho que nós teremos alta amanhã, mas é um mercado lateral. Não tem dúvida nenhuma. No caso da Vale, como eu falei para vocês, eu não compraria a Vale nesse momento. É um ativo que não desperta o meu interesse. Eu tenho outras ações que eu acho que estão muito melhores. Agora, tecnicamente, acionou stop, que é o 4862, pode dar uns 10 centavos de tolerância? Não. Eu até comentei em fechamento, mas a inclinação é baixíssima, então por isso eu não compraria. Seria meio que um tiro no escuro. Banco do Brasil teve aí os seus dados divulgados, balanço trimestral. Eu vejo essa movimentação com bons olhos. Para mim, nada mais é do que a sequência desse rompimento aqui, dessa bagunça em torno de R$50, e acho que vai continuar subindo. Você vê que a mínima é mais alta do que ontem, a máxima também, tem bom volume, então é isso que eu vejo. No caso de Bradesco, se você for olhar por simetria aqui, essa região marcada aqui no dia 3/4 pode ter sido algo semelhante a hoje, fechou acima de 34,85. Então acho que mantém ainda uma característica, preservou bem aqui o martelo de anteontem, então eu vejo como uma correção dentro do movimento por essa cautela, Nutella que a gente vê no mercado. Não tem fluxo, né, de fora. Então, como os príncipes da vida são medrosos, eles se borram mesmo, eles não vão imprimir tendência no mercado. Esse pessoal de gestora nacional, de fundo, a galera do buy side. Não? Então vai ter que ter grana de fora. Enquanto não vier, não decola. Decola mais uma coisa ou outra. Então, por exemplo, eu vou falar nos destaques dos dias já. YouTube, na minha opinião, rompendo o 33,38, ou você pode entender isso aqui como pivô de alto, ou até um fundo duplo, um W meio torto, essa barra, essa sombra inferior, ela mostra alguma preservação de memória compradora apesar da queda. O candle de anteontem está absolutamente intacto também. Por exemplo, quando tem algo novo, né, por exemplo, a WIS, né? A WIS teve essa história da compra da área de seguros do Banco Inter, aí o mercado aloca capital. Ó, grande volume, destaque do dia. Agora é momento de comprar? Pô, não é, né, pessoal?
E um passarinho me contou, eu não tenho provas disso, mas tem um boato aí nos grupos de WhatsApp, os passarinhos contando por aí, que tem um trader maluco aí que é o Wagner Caetano. Eu ouvi dizer, eu só acredito se eu olhar a nota de corretagem ou ver alguma coisa formal, mas eu ouvi dizer que o grupo dele está comprado nesse ativo já faz tempo e que está com um lucro aí de uns 25%. Mas eu não sei se é verdade, eu ouvi um comentário aí, eu não estou afirmando, estou dizendo que existe um boato correndo pelos grupos de WhatsApp e Facebook, ok? E que eles compraram ação, ganharam os dividendos e que estão com lucro aí de uns 25% no ativo. Pô, se é verdade, aí é top, né? Será que eles venderam hoje, eles compraram mais ou eles mantiveram caso eles tivessem comprados? Agora, abrir posição agora é negócio? Eu acho que não, né? É um fato relevante, mas você vê que já distancia de média. Tem uma estrela cadente, só que o candle é verde. É uma das coisas mais difíceis que tem, é saber o que fazer depois de um movimento desse. Né? No semanal você vê que é um candle forte. O grande desafio, pessoal, é não devolver uma boa parte dessa alta amanhã. Como é um fato material que talvez não estivesse no radar, talvez tenha mais espaço para subir, com possível alvo aqui nos 10,69 por aqui. Será que o grupo desse trader maluco que eu citei aí estava comprado mesmo? Se tiver, pô, além de via varejo, os caras estão em WIS, aí é demais, né? Mas eu não posso afirmar, pessoal, só acredito vendo. Será que acertaram as duas assim na veia? Pode ser, né? No mercado lateral desse, pode ser. Mas definitivamente o momento de entrar não é agora. Na minha visão, pelo menos. Então esse foi um dos destaques do dia. Eu vou falar agora, depois eu falo do outro destaque. Eu vou falar agora dos pedidos. Eu vou falar da minha esposa, porque senão eu vou depois tomar bronca em casa. Que é a Vivarina, VVAR3. Nem as facas Guinzo cortam a Vivarina. Vocês já acharam o quê? Que o pessoal ia me zoar hoje porque a minha esposa ia me sacanear? Só que não. Minha esposa fez, pessoal, um movimento técnico, absolutamente técnico. Ela veio na média móvel de 21, ela testou esse fundo no 4,37, fez um rompimento falso, teve volume, fechou na máxima como uma boa garota. Subiu 4,42, ela é volátil, né? E assim, eu não posso garantir, mas tem grandes chances da gente ter um ou dois ativos com esse perfil na imersão de junho. Por quê? Porque tem duas ou três ações que eu estou acompanhando que elas parecem que vão preparar movimentos parecidos. Uma está em correção, a outra está em acumulação e a outra está formando uma figura. Então, grandes chances de em algumas semanas a gente ter algo parecido com Vivarina. Então, estou tranquilo, ó. De qualquer forma, esse candle de hoje é um padrão penetrante, se você for observar de uma forma absoluta. E ela deve seguir em alta, simples assim, aliviou indicadores e trouxe gente nova dando fôlego ao papel. Falando dos pedidos do YouTube, a primeira ação que nós temos é Camil. A minha mãe gostava muito do arroz, do feijão que a Camil, quando ela nem tinha capital aberto ainda. Camil me lembra Camila, deve ter até alguma coisa a ver, né? A Camil é uma ação que está de lado já há muito tempo, né? Isso muitas vezes irrita o investidor, ele desiste do papel. O que eu vejo aí na Camila é um arame de fundo preservado, mas uma ação com baixa volatilidade, ó. Eu abordo muito isso na imersão. 1,66, mas que pode ter algo novo, se entrar fluxo. Por ser uma ação de qualidade, ela pode receber algum influxo positivo, sim. Aí nós temos Croton, do setor educacional. A Croton
ela caiu como ela não caiu, né, pessoal? A Croton deslizou, né? E agora tem algum sinal de fundo. É um arame. Aí hoje já teve algum resultado. Acho que ela tem chance de repicar mais um pouco. Agora falar em reversão seria bastante precipitado. Aí nós temos a Cristal a seguir, CRPG5. Lembrando que Cristal é o nome da cachorrinha da minha filha. Ela é uma Yorkshire que eu fui buscar num canil em Guarulhos, perto de onde eu trabalhei quando eu trabalhava num grupo chinês. Então a Cristal é natural de Guarulhos. Quando eu trabalhava nesse grupo chinês, eu ia muito no shopping internacional de Guarulhos. E a Cristal é natural de Guarulhos. Então, nós temos aqui um ativo que fez um movimento altista muito forte. Como tem liquidez reduzida, é fácil acontecer isso aqui, né? Seria até meio bobo da minha parte falar, nossa, a compra boa na Cristal foi a 22. Quem não sabe, né, que foi, né? Só, né? Agora, o interessante é a partir de agora, simples. Rompeu 29,90 e compra. É praticamente um mastro bandeira e ela viria aqui na região de R$34 por aí, atraída pelo gap. Essa é a minha leitura para a Cristal. Que eu acho que é uma empresa de pigmentos, né? Aí nós temos o NIP. O NIP. Essa ação estava no meu radar para imersão de março. Ela não entrou na carteira. Ela está de lado há muito tempo. Muito tempo, ó. Quando eu falo que está de lado, pessoal, se você pegar de maio do ano passado para cá, um ano, quem comprou a ação dificilmente não está com preço médio perto dos preços. Ou está no 0 a 0 ganhando um pouquinho, subindo um pouquinho, ela não segue tendência. Então, comprar uma ação dessa com o mercado oferecendo raras oportunidades como tem no momento, não tem sentido, ainda mais que ela está com a volatilidade histórica baixa. Se eu fosse obrigado a fazer alguma coisa, eu compraria, mas tem N ações melhores no momento do que a Unipar. Ok? Legal, o último pedido do YouTube é BTOW3. E ontem eu recebi e-mails, o pessoal falando, professor, todas as operações públicas que você fez deu certo, só que via varejo não vai dar, você está se expondo, porque o cassinou, blá blá blá. Eu até, é uma preocupação pessoal, mas esse tipo de coisa que é pública, que nem daquela época da Gerdau, teve a Operação Zelotes, teve... o balanço veio péssimo, esse tipo de coisa, né? Pois vamos ver Pão de Açúcar o que aconteceu, ó. Né? São coisas públicas, assim, então esse tipo de coisa é pecar 4, na verdade, né? Pessoas, na época da guerra, as pessoas me escreviam pedindo pelo amor de Deus pra eu tirar o meu dinheiro na empresa, que não sei o que tem. Aí vendi o apartamento, dava pra comprar uns 5 com lucro. E eu não fui egoísta, aquela ali eu compartilhei desde o início. Assim como via varejo, eu sempre fui honesto em dizer que nós já estávamos posicionados, mas a gente baixou o médio, né? E tá num baita de um lucro já, todo mundo do grupo, todo mundo que acompanhou. No caso, lembra que eu falei pra vocês que Pão de Açúcar eu achava que ia desabar mais ainda? E outra, né? A influência do Cassinão no Pão de Açúcar, ela é direta e absoluta. Na Via Varejo existe uma participação societária, mas indireta, né? A Via Varejo controla Ponto Frio e Casas Bahia, que tem sim participação deles, mas não de forma direta. Então, eu acreditava, operar contra a Barra Grande assim, pessoal, é loucura. Eu acho o seguinte, ó, para quem, por exemplo, pensa em Pão de Açúcar ou tá no ativo, o 8693, se houver um rompimento de baixo para cima e um fechamento, eu acho que é um setup de compra. Só que operar contra uma barra dessa é meio complicado. Então o que acontece? Teve mais queda e teoricamente ela poderia cair até 78, 77. Hoje ela não veio tão longe. Ela veio 80,80. Eu acho que tem mais espaço para cair.
Mas um rompimento de R$ 87, por exemplo, em fechamento, justificaria uma entrada mais ousada. Mas esse não é o destaque do dia, eu estou fazendo como algo extra, tá? Mas me preocupo também e agradeço o pessoal que me alertava na época da Gerdau, que me alertava na época do... agora da Via Varejo, mas assim, a gente sabe o que está fazendo, né, pessoal? Pode dar errado, pode até demorar um pouco de tempo para ir nos alvos, mas não. Mas eu agradeço de qualquer forma que mostra carinho, atenção, amizade e parceria, ok? Hoje eu vou fazer, como eu tô bonzinho aqui, eu vou fazer 2 destaques do dia, SUSB e Braskem. Hoje eu tô bonzinho, hoje eu vou assistir Os Vingadores. Não que eu seja um grande entusiasta de cinema assim, mais dos Vingadores. Eu não sei nem quem são os Vingadores, só sei que tem um Homem de Ferro lá no meio. Vambora. Eu acho que eu sou a única pessoa do mundo que não assiste Game of Thrones e não sabe quem são os Vingadores. Eu sei que acho que tem aquele Homem de Pedra no meio, eu não sei. Perdoem a minha ignorância, mas vou assistir feliz da vida. Pessoal, nós temos aqui uma situação que remete a uma compra em SUSB. Existe aqui um fundo duplo, um rompimento falso do 4064. E nós temos um pivô de alta, ó, fundo, ou interpretem como um fundo duplo. Mas acima de 43,34 é compra, uma grande barra, gap de fuga. Então é isso. Aí nós temos BRKM5, que eu falava e alertava vocês sobre um detalhe. Nós temos acompanhado a ação aqui há um tempo. E o que eu falava para vocês? Desde sempre, eu não compro Braskem nem a pau. Essa é aquela que se eu for obrigado a comprar ou vender, eu não opero. Aí eu vou brigar com o meu gestor se eu fosse um trader de um grande banco ou corretora. Esse gap aberto nunca me convenceu, porque ela é uma ação traiçoeira. Pois ela saiu de 62 e fechou o gap em R$40. O ponto exato seria 42. Agora ela entra no meu radar. Isso não significa que ela tem sinal de compra. Mas ela fez fundos nessa região que ela está. Ela fez um fundo a 40 e 49. Ela fez um fundo a 40 e 56. Então, qual foi a mínima de hoje? 40 e 35. Ela passa a me interessar para uma compra. Não, mas ela não tem um sinal ainda. Então essa é a minha visão para esse ativo. Ok? Como eu já estudei o IBOV, eu vou falar do dólar BOVA11 e do índice. Aqui nós temos o dólar que tem um fantasminha chamado topo duplo. Topo, o eixo do topo duplo 3923. Se ele for perdido, vai jogar o dólar nessa LTA, cuja perda traria o dólar para 3.830. Enquanto acima da média mostra força, enquanto acima do eixo mostra alguma inclinação favorável aos comprados. No caso do BOVA11, o que nós temos aqui? Nós temos ombro, cabeça, ombro, um monte de ombro. Temos até um ombro, cabeça, ombro, talvez. Dá para achar, dá para fazer uma brincadeira aí, pessoal. Até um meme com tanto de ombro, cabeça, ombro invertido que tem no IBOV, no BOVA11 e no índice futuro. O sinal de hoje, apesar de um candle negativo, é interessante porque mantém o candle de anteontem preservado e tem sombra inferior. Apesar de fechar em queda, fechou mais perto da máxima do que da mínima. Então eu acho que amanhã teremos uma sessão altista, especialmente se houver rompimento da máxima de hoje, que é o 91,75, é a minha visão. Estudo do IBOV, pessoal, procurem aí o pessoal que fica correndo o vídeo que vocês vão achar. Mas para quem a esposa briga, eu compreendo. Outro dia eu falei, o aluno corre o vídeo, não assiste tudo. Aí um usuário falou, professor, mas a minha esposa fica falando que eu te dou mais atenção do que para ela, que à noite eu tenho que correr para ver da forma que eu posso. Se é a esposa que está envolvida na história, aí estou de acordo. Ok? No caso do mini índice, também fechou mais perto da máxima do que da mínima. A máxima 95.715 e a mínima 94.325. Então, essa sombra inferior, o fato de preservar o candle de anteontem,
me levam a crer que se a gente tiver um rompimento de 95,715, nós teremos uma sessão altista e eu acho que isso ocorrerá na sessão de amanhã. É uma opinião minha. Mesmo que comece o dia em queda. Nós temos aqui, num gráfico, por exemplo, de 30 minutos, na minha opinião, duas figuras que remetem a um pregão de alta. Uma simetria em V, na minha visão, e um possível mastro-bandeira mais curtinho a partir da recuperação. Ok? Então é isso aí. Se inscreva na playlist de imersão. Quer ter acesso a informações preciosas, exclusivas do grupo? Quem entrar no meu grupo faz a imersão. Vai ganhar o 360, 3 semanas no grupo. Às vezes uma operação, pessoal, uma de inúmeras que a gente tem, paga tua matrícula, mas isso não é o mais importante. O importante é o aprendizado que fica para sempre. Ok? Saúde e paz a todos, bons estudos, seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Valeu!